Olá! Hoje trouxemos um interessante estudo científico publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho que analisou a prevalência da lombalgia entre os trabalhadores portuários do Porto de Santos. Mas você que está assistindo esse vídeo pode ter uma dúvida: o que é lombalgia? A lombalgia é a dor na parte de trás das costas, entre o gradil costal e acima da pelve. Ou seja, é na parte de baixo da coluna, é aquela dor baixa na região do dorso. Esta é a lombalgia. A dor lombar, a lombalgia, ela pode ser dividida em três categorias. A categoria aguda, quando a dor dura até 4 semanas. A subaguda, quando a dor pode variar de 4 até 12 semanas. E para a crônica, quando a dor dura mais do que 12 semanas. A lombalgia aguda é a mais frequente, comum entre os indivíduos de meia idade, 40 a 50 anos, e na grande maioria das vezes ela deixa de existir sem qualquer tipo de tratamento. Esse estudo foi realizado entre junho e novembro de 2018, analisando trabalhadores do Porto de Santos, que receberam questionários no Núcleo de Atendimento ao Trabalhador do Instituto de Análises Clínicas de Santos. Foram 82 profissionais, dos quais maioria homens com faixa etária entre 42 anos de idade, casados, que responderam o questionário. Era obrigatório que esses indivíduos preenchessem o termo livre esclarecido e aceitassem participar da pesquisa. Foram excluídos indivíduos que tiveram cirurgias na coluna e foram excluídos também indivíduos que tinham menos de 1 ano de trabalho no Porto de Santos. 17,1% dos indivíduos que responderam aos questionários afirmaram lombalgia que irradiava para uma das pernas e pés. Somente 31,7% afirmaram procurar atendimento clínico para a queixa de lombalgia. E a taxa de absenteísmo deste estudo foi de 19%. Nós sabemos que a lombalgia ela não é só frequente, mas ela também causa muito absenteísmo, né? A falta daquele profissional no ambiente de trabalho é uma das principais causas de afastamento de profissionais nas empresas, né? Lombalgia é uma das principais causas. Aqui nesse estudo, a taxa de absenteísmo foi de 19,6%, sendo que a maioria desses indivíduos se afastou por lombalgia. A maioria deles teve o retorno em até 6 meses após o início do afastamento. Este estudo identifica que a Organização Mundial da Saúde afirma que até 90% dos indivíduos até 25 anos experimentarão pelo menos um episódio de lombalgia. E esta lombalgia pode ser recidivada num período de até 12 meses após o início dos primeiros sintomas, em 60% dos casos. Alguns fatores estão associados à lombalgia: o trabalho pesado, o esforço físico, trabalhar sentado, fatores psicológicos e a ausência de exercício físico. Veja que trabalhar sentado, fatores psicológicos e a ausência de exercícios físicos foi muito comum na pandemia. Este trabalho teve como objetivo identificar a prevalência de lombalgia em trabalhadores que trabalham com o corpo, né? Trabalhadores do Porto de Santos. Mas fatores associados, como dissemos aqui, trabalhar sentado, não realizar atividade física e fatores psicológicos estão relacionados à dor lombar. Como dissemos, a Organização Mundial da Saúde afirma que 90% dos indivíduos terão pelo menos um caso de dor lombar até os 25 anos de idade. Lembrando que para você, gestor que está preocupado com o absenteísmo, é uma das principais causas da falta do seu funcionário no ambiente de trabalho. O que é interessante nesse trabalho é que encontrou uma taxa de lombalgia menor quando comparada à população em geral, né? Então, isso é uma informação interessante. Muitos outros estudos precisam analisar a lombalgia nos trabalhadores portuários, mas também, de maneira geral, o estudo científico de lombalgia nos trabalhadores de maneira geral. Ou seja, existem poucos estudos que abordam isso, fazendo a correlação para funções ou para o ambiente corporativo. Então, imaginamos, por exemplo, que um indivíduo que trabalha em trabalho braçal terá mais dor. O que este trabalho demonstrou foi que, em relação à população geral,
a taxa de lombalgia foi menor. É interessante que os indivíduos que relataram lombalgia ficaram mais tempo afastados do trabalho. E o que é importante que esse trabalho também traz à tona é que a atividade física atuou de maneira positiva, prevenindo o afastamento e a lombalgia nos trabalhadores. O que a gente pode dizer com este estudo é que não só mais trabalhos precisam ser realizados para identificarmos quais são as relações da lombalgia com o trabalho, mas que você, gestor, deve se preocupar com a análise ergonômica do trabalhador na sua instituição e fomente treinamentos, orientações que horizontalize a gestão de tal maneira que o funcionário consiga se aproximar e afirmar o diagnóstico de lombalgia ou de outra doença, se aproximando do gestor, dos colegas de trabalho e facilitando a consulta com o médico do trabalho. O médico do trabalho que tem uma função de médico da família dentro de uma organização semelhante, uma função semelhante. Prevenção é sempre o melhor caminho, é sempre o mais barato e espero que você, gestor, com este trabalho que colocamos aqui o link abaixo, consiga entender um pouco mais sobre a importância do cuidado para com a saúde do seu funcionário. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.